Sejam muito bem-vindos, meus caros, e depois de várias falhas dos meios de comunicação tradicionais sobre aquilo que foi o resultado das eleições norte-americanas, vi várias reações, principalmente dos meios de comunicação tradicionais, em que diziam: bom, meus caros, mas nós até estávamos certos, nós fizemos previsões adequadas, a Kamala Harris é que não estava à altura das nossas previsões e, portanto, ela, como foi uma má candidata, acabou por prejudicar aquelas que foram as nossas análises. No entanto, temos aqui outra forma de estar que eu achei estranhíssima, do eurodeputado da Iniciativa Liberal, João Coutinho de Figueiredo, que faz uma análise que me parece acertada na maioria dos temas. No entanto, atua aqui numa incoerência incrível, que é ser representante da Iniciativa Liberal e dizer quase de forma animada que a cultura woke foi derrotada nas últimas eleições norte-americanas. Efetivamente, ele tem razão, a cultura woke foi derrotada. Agora, ele que não se coloque como adversário da cultura woke, porque ele representa a Iniciativa Liberal. E, portanto, meus caros, vamos ouvir o atual eurodeputado da Iniciativa Liberal, que fez aqui uma boa análise. Eu não tenho nada contra esta análise na grande maioria do tempo. A análise é positiva, parece-me bem feita, concordo na grande maioria. Agora há uma incoerência enorme, que é a pessoa que a faz dizer quase de forma animada a cultura woke foi derrotada, quando ele representa a Iniciativa Liberal. Vamos ouvir, meus caros. Há ilações importantes a tirar da vitória de Donald Trump nas eleições americanas. Uma vitória que acabou por ser inequívoca, tem a maioria do colégio eleitoral, a maioria do voto popular, tem a maioria republicana nas duas câmaras de Congresso, mantém a maioria que já tinha do Supremo Tribunal de Justiça americano. Portanto, o que Trump poderá fazer nos próximos 2 anos não está dependente dos famosos checks and balances que na política americana, de alguma forma, constrangem e limitem os poderes do Presidente. Isto tem consequências para o mundo, será um mundo mais isolacionista, mais protecionista, menos aberto à mudança. Tem consequências graves também para a Europa, vai ter que investir finalmente na sua própria defesa, de ter que se comportar no comércio internacional de uma forma sensata e na geopolítica, onde, por exemplo, o tema do apoio à Ucrânia tem que continuar a ser, nesta altura, assegurado pelos europeus, porque não sabemos como os americanos se vão comportar. Mas também encerra importantes lições sobre a forma como combater o fenómeno populista um pouco por todo o mundo. Porque este resultado eleitoral é uma derrota clara da estratégia do Partido Democrata, a estratégia assente nas políticas identitárias, nas políticas, eu diria até coletivistas, é uma derrota da cultura woke, uma derrota em toda a linha, e é também uma derrota da atitude arrogante da esquerda americana, mas da esquerda de uma forma geral. Estas eleições eu gostaria que as retirássemos, porque quem quer combater os populismos não pode deixar de dar importância a estas importantes ilações das eleições americanas. Bom, parece-me uma análise bem feita, tirando, quer dizer, esta última parte em que ele basicamente se perde um bocadinho e diz que foi uma derrota da esquerda no geral. Não, foi uma derrota dos progressistas e dos globalistas. E neste momento também temos progressistas e globalistas à direita, pelo menos dizendo-se de direita por causa da parte económica, como é o caso da Iniciativa Liberal, que se dizem, eles dizem que não são nem de centro nem de direita, que são liberais. No entanto, sentam-se à direita por causa da parte económica que defendem efetivamente, e portanto são aqui um bocadinho difíceis de analisar nessa medida e de colocar no espectro político, porque eles próprios assumem que não são de esquerda nem de direita, são liberais, e portanto é um bocadinho por aí. Agora, esta análise parece-me bem feita, mas eu acho que há aqui 2 pontos que temos que ter em conta. Ponto número 1, e alguém tinha que o dizer, quer dizer, eu acho que é demasiado óbvio. João Coutinho de Figueiredo faz aqui uma boa análise, na sua maioria, parece-me uma análise bem feita sobre aquilo que se passou nas últimas eleições norte-americanas. Agora, é João Coutinho de Figueiredo que o está a fazer, e João Coutinho de Figueiredo é eurodeputado da Iniciativa Liberal. Iniciativa Liberal essa que é woke. E, portanto, vamos chamar as coisas pelos nomes. A Iniciativa Liberal tem-se colocado ao lado de propostas de alguns partidos de esquerda que visam implementar a cultura woke na sociedade portuguesa. Falo do ponto de vista da educação, falo daquelas questões da ideologia de género. A Iniciativa Liberal está sempre sentada ao lado deles e, portanto, temos vários projetos. Eu posso-vos deixar até alguns na descrição que a Iniciativa Liberal votou favoravelmente, ou pelo menos que se absteve, sobre projetos que têm que ser recusados sobre partidos que se dizem liberais, quer dizer, pelo menos liberais clássicos. Acho que, no mínimo, pelo menos o Carlos Guimarães Pinto, eu acredito que seja uma pessoa diferente dentro da Iniciativa Liberal, mas ele acredita que tem um partido liberal clássico. Bom, o Carlos Guimarães Pinto pode até ser liberal clássico, e eu acredito que seja. Agora, o partido não age como se fosse liberal clássico, e isso temos todos que concordar. Eu não tenho obrigatoriamente nada contra a Iniciativa Liberal, aliás, conheço várias pessoas da Iniciativa Liberal, são boa gente, diga-se de passagem, mas quer dizer, não vamos
fingir que a iniciativa liberal, talvez eventualmente para agradar à esquerda e para não serem tão aborrecidos do ponto de vista económico, adotou agendas culturais à esquerda e, portanto, isso é demasiado óbvio. As questões da identidade de género, a iniciativa liberal, aquela questão do Pride Month, a iniciativa liberal até os perfis acho que alterou com as bandeiras LGBT e tudo mais, e, portanto, aquilo que a iniciativa liberal e que tem na sua base como uma visão do que é a liberdade, acaba por coincidir com aquilo que são as políticas identitárias da ideologia de género à esquerda. E, portanto, que ninguém tenha dúvidas disto. O Coutinho de Figueiredo, apesar de fazer uma boa análise, está em incoerência consigo mesmo, tendo em conta que ele é representante de um partido woke em Portugal. Depois, a outra parte da análise que me parece interessante, que é o combate aos populismos. Bom, meus caros, a maior parte dos populismos na Europa quer reivindicar e afirma querer reivindicar maior soberania do povo face a uma elite corrupta, porque é isso que é o populismo. O populista é aquele movimento, partido, líder político que salienta basicamente aquele que é o conflito entre o povo, que não está a ser representado de forma adequada, porque estas elites, citando Miguel Morgado, estas elites esclarecidas decidiram para si quais é que eram as agendas que querem implementar, ignorando aquela que é a vontade do povo, e portanto, como decidiram as agendas, estas elites por si só, o povo deixou de ser representado. O populista é aquele que quer devolver a soberania ao povo face às elites corruptas. E, portanto, no meu entender, nós não devemos combater os populismos. Nós devemos, efetivamente, fazer com que as causas que os populistas reivindicam sejam resolvidas, que é, da minha parte, a questão da imigração, a questão da falta de soberania do povo, a questão, e que é óbvia, a questão da falta de soberania do povo, quer dizer, o povo, neste momento, o povo é educado pelos políticos sobre aquilo que é bom para o país. Não deixa de ser curioso, quer dizer, os políticos que devem ser representantes nos mais variados significados que essa palavra tem, do ponto de vista da ciência política, que devem ser representantes daquilo que é a vontade do povo, são eles que educam o povo, ou que querem educar o povo através do domínio dos meios de comunicação tradicionais, etc., sobre aquilo que o povo deve querer, quando na verdade deveriam era estar preocupados em auscultar o povo e depois disso representar o povo com propostas e com políticas. O populista quer efetivamente reivindicar novamente essa soberania que tem sido retirada por estas elites esclarecidas, como diz Miguel Morgado, e portanto eu não vejo porque é que um dito democrata deveria querer combater um populismo quando a única coisa que o populista quer é devolver a soberania ao povo. E, portanto, se alguém que quer devolver a soberania ao povo é digno de preocupação pelos ditos democratas, surpresa, surpresa, talvez eles não sejam assim tão democratas como isso. Mas bom, meus caros, obrigado por estarem desse lado, era isto que eu tinha para partilhar. Eu gostei efetivamente desta análise, mas eu acho que é de uma hipocrisia tremenda vinda de quem vem. Mais uma vez digo, tendo em conta que estamos a falar de um representante da iniciativa liberal. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Já ultrapassámos os 20 mil subscritores, muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.